Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a reforma do Judiciário. Algumas mudanças no atual sistema já foram feitas, mas questões antigas, como a lentidão processual e a participação da sociedade no poder judiciário, permanecem como desafios. Quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é José Luiz Quadros, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas. Olá, professor, seja bem-vindo. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Professor, como é que o senhor avalia o nosso atual sistema judiciário? Pois é, a gente tem um sistema judiciário que é um sistema complexo. Acho que é importante para o telespectador entender um pouco o nosso sistema, entender dois conceitos que estão presentes na nossa Constituição. Primeiro, a gente vive um sistema presidencial. E no sistema presidencial você tem uma plena separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, com mecanismos de controle entre esses poderes, que a gente chama de mecanismos de freios e contrapeso. Então, o que acontece? Diferente de outros sistemas, por exemplo, você pegar um sistema, por exemplo, na França, o judiciário não tem tanta força. Você tem uma força maior para o executivo, no Reino Unido a força maior do parlamento. Né? Aqui não, no sistema presidencial os três poderes devem ser reequilibrados e para que eles sejam equilibrados você tem que ter mecanismos de controle onde o judiciário fiscaliza o legislativo e o executivo fiscaliza o legislativo e o judiciário e assim por diante. E um segundo dado que é muito importante é que a gente tem uma forma de organização do poder no território do Estado que é uma forma federal. A gente chama isso de uma forma de Estado federal. Hoje, a gente tem 193 estados no planeta, desses 24 são estados federais, em geral os estados com grande dimensão territorial e populacional, por exemplo, Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina, Brasil, Índia, Rússia, África do Sul, são estados federais. E o Estado federal é de extrema complexidade, nosso sistema é muito complexo. O que implica isso? Que a gente tem uma separação de poderes também vertical. Além de horizontal, executivo, legislativo e judiciário, uma vertical entre União, Estado-membro e município. E no Brasil a gente tem o Judiciário da União, que é a Justiça Federal, e o Judiciário dos Estados-membros, né, as Justiças Estaduais. E ainda justiças especiais, que pertencem a nós, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Militar Federal, Justiça Militar Estadual, que existe em Minas, Rio Grande do Sul, em São Paulo apenas. Então é um sistema bastante complexo. Tudo faz com que fique cada vez mais complexo. Sim, né? e que isso aí tem que azeitar essa máquina para que ela funcione de maneira adequada, né, dar o seu alto nível de complexidade. Pois é, professor, nós precisamos mesmo reformar o nosso judiciário. Por que nós precisamos reformá-lo? Pois é, eu acho que essa reforma ela deve ir no sentido, se a gente pensar essa estrutura tradicional do Poder Judiciário que eu acabei de explicar, né, muito bem, a gente tem um sistema sofisticado, interessante, mas ele precisa ser reformado em algumas direções. Né? Em primeiro lugar, o que se fala muito é a questão da necessidade de celeridade. O judiciário é muito lento. Isso em algumas justiças, no Justiça do Trabalho, por exemplo, em alguns judiciários estaduais, a gente vê que isso começa a ser equacionado. Em outros casos, não. Mas não se trata simplesmente da gente ter maior velocidade nos processos. Essa maior velocidade, ela pode prejudicar a feitura de provas, a análise do juiz, né, sobre essas provas. Há uma sobrecarga enorme, muitos processos. Então, não é simplesmente a questão da celeridade. Muitas vezes a celeridade ela é ruim. Mas eu acho que essa reforma ela deve ir no sentido de dar maior transparência ao Poder Judiciário e de criar ou valorizar cada vez mais formas alternativas de solução dos conflitos. Né? Aí você tem, por exemplo, a arbitragem, que até não seria tão favorável, mas é uma forma alternativa. Né? Mas eu acho que é muito importante que a gente precisa discutir, é cada vez mais valorizar a mediação. Né? E o que seria essa mediação? A mediação seria quando, então, as pessoas envolvidas naquele conflito, elas mesmas, com a ajuda de um mediador, esse mediador pode ser do Estado, pode ser um funcionário do Estado ou não, né? Mas uma pessoa especialista que vai ajudar as pessoas a encontrarem uma solução para aquele conflito. A solução, então, vai ser construída pelas partes. Está certo que a mediação não é possível sempre, em todos os casos, em todas as situações. Certo. Agora, professor, alguns especialistas e estudiosos desse tema afirmam que o nosso judiciário é um poder conservador e elitista. Qual é a opinião do senhor sobre isso? O nosso judiciário teria esse perfil? Sim. Olha, e por diversos motivos. É certo que o judiciário mudou muito depois da Constituição de 88. A gente tem uma coisa que é muito importante aqui, que foi a obrigatoriedade do concurso público, e isso democratizou muito.
né, para os cargos públicos em geral. Embora ainda tenha cargos de livre nomeação, exoneração, etc., mas isso diminuiu muito no país. Então, isso é um grande ganho. Se a gente pegar judiciários em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, os juízes federais são nomeados pelo presidente da República. Que autonomia que esses juízes têm? Aqui não, você tem concurso público para juiz federal, estadual, tem concurso público para o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? E isso a gente teve um ganho muito importante em democratização, uma mudança importante, né, na cabeça das pessoas que estão aí atuando. Mas os ministros são indicados, por exemplo, do STF, né? Isso. Isso é uma questão que a gente precisa discutir mais, essa questão do STF. Por exemplo, você tem a nomeação, a indicação dos ministros do STJ, por exemplo, pelo presidente da República, ou do STF. Isso seria, inicialmente, seria um exemplo daquilo que eu falei no início do nosso programa, né? Um mecanismo de freio e contrapeso. Por quê? Como que se escolhe, por exemplo, o ministro Supremo? O presidente da República indica entre uma pessoa de notório conhecimento, mas esse nome tem que ser aprovado pelo Senado, então o Executivo indica, o Senado aprova o nome para compor a cúpula do Judiciário. Isso seria aquilo que eu falo, olha, os três poderes atuando na escolha dessa cúpula do Judiciário. E um órgão guardião da Constituição, como é o Supremo Tribunal Federal. Agora, eu acho que o grande problema do STF, ele reside em outro aspecto, né? Eu acho que, sim, um deles é a forma de escolha. Existem até projetos, vários projetos, para mudar essa forma de escolha. Você tem como democratizar mais, né, e dar maior visibilidade a esse processo. Eu acho que esse é um aspecto importante. E outro aspecto importante, que é fundamental, é que a gente tenha mandatos para esses juízes. Você tem muitas vezes juízes que são nomeados com 40 e poucos anos, já tem casos recentes, e que vão ficar até 70 anos. Né? É um cargo vitalício. Isso é uma alucinação, né? Uma coisa, 11 pessoas, e o Supremo é um órgão do Judiciário que me parece que ele saiu do controle, né? Ele precisa ter um controle e começa por isso. É necessário, acredito, é fundamental que a gente discuta uma reforma da Constituição para que a gente estabeleça essas modificações. Certo, professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? A lentidão do Judiciário é a principal reclamação registrada pela Ouvidoria do Conselho Nacional de Justiça, criada com o objetivo de aperfeiçoar o sistema. Das 5.000 demandas recebidas no primeiro trimestre deste ano, quase a metade refere-se à morosidade processual. E boa parte dessas reclamações é feita por aposentados ou por quem entra na justiça com ações previdenciárias. O sentimento que a gente tem realmente é de descrença, porque as pessoas, quando buscam a solução da justiça, querem uma solução ágil. Principalmente nessa área previdenciária, são pessoas de mais idade, né, sente que o tempo está ficando curto e o arrasto do processo na justiça causa realmente uma situação muito triste para as pessoas. Realmente precisa se fazer alguma coisa com bastante urgência para que a gente possa atrair mais pessoas para buscar o que é de direito e que muitas vezes, às vezes, deixam de buscar a justiça pela lentidão que é, porque sabem que muitos vão falecer, vão morrer e não vão ver satisfeitos os seus direitos. Essa demora é um dos temas recorrentes quando se trata de reforma do judiciário. Mais juízes, menos papéis, alterações na legislação e ampliação da estrutura administrativa são algumas das propostas apresentadas para acelerar a tramitação processual. E os números da lentidão impressionam. Somente na Justiça Federal há 8 milhões de processos pendentes. Já na Justiça Estadual de Minas Gerais, quase 3 milhões de processos aguardam uma decisão, o que coloca o Estado em 4º lugar no país em número de atrasos. Segundo este advogado, para que a justiça esteja mais próxima do cidadão, é preciso mais agilidade. Para isso, ele defende mais investimentos na base do judiciário, unificação dos recessos e ampliação da cultura de conciliação. A justiça comum tem que caminhar nesse norte, a justiça federal, estadual, todas devem caminhar nesse norte, porque quando a gente fala em conciliação, é a forma mais nobre de solucionar um conflito, é aquele onde as partes, cada qual transige um pouco, cada qual abre um pouco mão de um pouco que pretende, para se obter uma solução que efetivamente concilie esse conflito. Mas para este especialista, as mudanças precisam ir além de resolver o problema da morosidade.
Segundo ele, é necessário democratizar e mudar a estrutura do judiciário brasileiro. Houve uma série de reformas nos últimos anos que tenderam, na verdade, a reduzir, a restringir esse acesso da população ao judiciário. A maioria das pessoas tende a reduzir a discussão sobre a reforma do judiciário à reforma processual, ou seja, há uma alteração na legislação que regula exatamente o processo de tomada de decisão dos tribunais. O problema é que hoje a gente enfrenta problemas muito mais graves, né? Bem mais profundos, que exigiria, na verdade, toda uma mudança na própria concepção do papel do Poder Judiciário. A gente precisa, na verdade, aprofundar mais a discussão sobre qual é o judiciário que nós queremos e qual é o judiciário exigível, né? Que é necessário, digamos assim, para a consolidação de uma sociedade democrática no Brasil. Agora, professor, alguns especialistas também defendem um certo controle externo do judiciário que seria para garantir uma maior participação da sociedade civil. Qual é a opinião do senhor a respeito desse ponto específico e o que podemos entender, como é que poderíamos entender essa maior participação, esse maior controle externo, aliás? A questão do controle externo ela pode e deve ser feita por meio de outras formas também. Eu acho que uma coisa muito importante, a gente teve recentemente um decreto importantíssimo da presidência da Dilma, né, que teve uma reação muito pesada, né, da direita, que tem medo, né? Acho que uma parte dessa direita quer a democracia sem povo, né? E começaram a criticar que era um decreto bolivariano, que era um decreto autoritário. Bobagem, nada disso. Na verdade, era um decreto que permitia que a sociedade civil organizada e que as pessoas pudessem fiscalizar o Poder Executivo, participar de debates, de construção de políticas públicas, de projetos de lei, né, por meio da sociedade civil organizada. É isso o decreto. Essa mesma coisa, ou seja, pensar essa porosidade, né, no judiciário, eu acredito que seria importante. Por exemplo, a sociedade civil organizada, participar, fiscalizar, obviamente tudo adequado à realidade do processo, né, à realidade do judiciário, mas participar, fiscalizar, acompanhar, discutir, né, a realidade do funcionamento do Poder Judiciário em nível estadual, em nível federal, nas justiças especializadas, etc. Eu acho que seria um mecanismo muito importante, importante ser feito. Né? Além disso, eu acho que tem outro aspecto que é legal a gente pensar nisso. O concurso para juiz, ele poderia ou deveria ser feito por um órgão externo ao Poder Judiciário. Se você deixar, por exemplo, uma sugestão, uma coisa para a gente refletir, as universidades federais. Sim. As universidades federais poderiam organizar os concursos para os juízes estaduais, para os juízes federais e realizar esse concurso com a participação de professores, etc., das universidades federais. Isso seria uma coisa que poderia arejar o judiciário, trazer pessoas com outras perspectivas, outras compreensões do direito e fazer com que o judiciário ficasse mais aberto, mais democrático, não se fechasse, mais transparente mesmo, não se fechasse em determinadas compreensões. Eu acho que um outro aspecto também interessante, que existe em outros países, né, se tem a escola da magistratura, mas um curso, né, onde a pessoa que faz o concurso para juiz submeteria a esse curso. Nesse curso ele faria diversas disciplinas, inclusive como você tem, por exemplo, na França, né, um curso de psicanálise, né, é importante nisso, né? Inclusive fazer psicanálise é muito importante, uma pessoa que está decidindo sobre a vida das outras pessoas. E esse curso, dependendo da sua aprovação, para que, como se fosse uma parte desse concurso para juiz. Enfim, eu acho que existem ideias muito interessantes, né? Algumas medidas interessantes que a gente precisa levar à frente para avançar e democratizar o nosso Poder Judiciário, que ainda é conservador, e o conservador também passa por muitas nossas leis são conservadoras, né? Ainda os cursos de direito ainda são conservadores, embora estão mudando, né? Venham mudando, mas ainda a área do direito ainda é uma área conservadora. Né? Agora, professor, o senhor participa de um grupo de pesquisa internacional sobre novas constituições. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco mais sobre isso e qual que é a relação disso com esse debate de uma reforma do judiciário, de mudanças do nosso judiciário. Pois é, eu integro a Rede para um Constitucionalismo Democrático, que é uma rede que hoje é composta por mais de 300 constitucionalistas, e a gente tem recebido aí pessoas interessadas pelo mundo inteiro por essa rede. E a rede, ela discute esse novo constitucionalismo, né, a partir da Constituição Brasileira de 88, a Constituição da Colômbia de 91, da Venezuela de 99, e especialmente duas constituições são muito importantes que trazem um novo conceito para o direito constitucional, para a teoria do Estado, para a teoria da Constituição, inclusive para o judiciário, que são as constituições da Bolívia e do Equador.
A Constituição do Equador de 2008 e a Constituição da Bolívia de 2009 são revolucionárias para a teoria da Constituição e são radicalmente democráticas. O que é muito interessante, o telespectador pode estar estranhando, falou, mas esse professor está falando da Bolívia, do Equador, quando a gente vê aí, né, na grande mídia, na Globo, na Folha de São Paulo, ali não é o Evo Morales, é um ditador, nada disso. São democracias radicais, né, que o mundo inteiro vai conhecendo e chamando a atenção. Hoje você tem pesquisadores do mundo inteiro, na Bolívia e no Equador, discutindo essas democracias radicais, uma outra forma de organização do poder, com forte participação popular, né, ao contrário do que muitas vezes é dito pela grande mídia, que nesse aspecto não tem falado a verdade. Mas na prática, como é que funcionaria, professor? Você estava nos dizendo anteriormente que há direitos, inclusive, dos povos da floresta, alguma coisa assim. Isso, você tem, olha, só para dar um exemplo telespectador da radicalidade, da radicalidade da democracia desses sistemas, se pegar um país como a Bolívia, né, que tem um pouco mais de 10 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões aqui. No Brasil, nós temos um único direito de família e um único direito de propriedade. Na Bolívia, hoje, tem 36 direitos de família, 36 direitos de propriedade, 36 tribunais que vão resolver as questões locais com relação ao direito de família, ao direito de propriedade. Então, ao respeito à diversidade, à enorme diversidade étnica, e não só a diversidade como direito coletivo, que o Brasil lentamente vai começando a reconhecer com relação aos povos quilombolas, aos povos originários, né? Mas também o direito à diversidade como direito individual, o direito que cada pessoa tem de fazer as suas escolhas e, desde que respeite a escolha dos outros, viver da forma como queira, né? E tanto socialmente, coletivamente, como individualmente. Esse é o grande eixo, tem vários outros eixos importantes do novo constitucionalismo, mas esse é o grande eixo, né, do novo constitucionalismo, que é esse reconhecimento do direito à diversidade. E no campo do judiciário, um investimento grande, né, se coloca em primeiro plano uma justiça de mediação. Ou seja, a busca do consenso pelas partes que estão em conflitos. Eu vi na Bolívia uma situação muito interessante, onde um conflito que durava mais de 30 anos, um conflito entre famílias, né, que foi solucionado pela justiça de mediação, onde as famílias que estavam em conflito há mais de 30 anos vão gradualmente, respeitando o tempo, né, e o espaço, vão gradualmente construindo uma solução para aquele conflito e chegando efetivamente a uma solução, né, para esse conflito. É muito interessante, Bacana. É algo que as pessoas precisam conhecer, né, e que, infelizmente, a nossa grande mídia não revela para nós brasileiros. Esse é um tema que a gente pode voltar a discutir aqui. Com certeza. Certo. Professor José Luiz Quadros, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui mais uma vez para o Extra Classe. Muito obrigado. Confira agora a agenda da semana. Escola de Belas Artes da UFMG oferece cursos sobre artes na educação infantil para professores da rede municipal de Belo Horizonte. O objetivo do curso, que terá início em 1º de agosto, é capacitar profissionais nas linguagens das artes visuais, dança, música e teatro. Informações em www.infanciasearte.blogspot.com.br. Estão abertas até 1º de agosto as inscrições de trabalhos para o primeiro ciclo de debates sobre educação inclusiva, que acontecerá de 9 a 11 de setembro na Faculdade de Educação da UFMG. O evento vai discutir políticas, teorias e processos educativos capazes de tornar a escola uma instituição inclusiva ao público que necessita de cuidados especiais. Informações www.geneufmg.com.br. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.